Olá, boa tarde. Eu sou a professora Vera. Estamos iniciando este painel número 4, intitulado Relações Privadas, Sociedade e Desenvolvimento. Eu estou aqui ao lado da professora doutora Renata Albuquerque Lima. Antes de chamarmos o primeiro palestrante da tarde de hoje, gostaríamos apenas de conferir se todos os integrantes deste painel estão presentes. Por favor, Yasmin Guimarães de Freitas, Nayana. Estou presente. Daqui, Boa tarde. presente. Ok. Boa tarde. Maria João Mimoso e Mariana Almeida. Estou presente, sim. Boa tarde. A Crisley está aqui também. Será presencial. Lucas Mateus Marques do Nascimento. Samati Fraca. Está presente? Maria João Mimoso e Afonso Sampaio Pimentel. Sim, presente. Boa tarde. Ana Sofia de Sá Pereira. Presidente, boa tarde. Muito bem-vindos, vocês que estão presentes. Carlos Eduardo Ferreira dos Santos. Estou presente também. E Alexandra Sansilo. Ok, estamos de casa cheia, todos presentes. Se a professora Renata estiver de acordo, nós vamos chamando na ordem que aparece no programa. Então, boa tarde a todos e a todas. Conforme a professora Vera apresentou, né, nós vamos dar sequência à programação, seguindo a ordem dos trabalhos, e vamos dar até 10 minutos para a apresentação de todos, certo? Seguindo aqui a ordem, o primeiro trabalho a se apresentar é da Maria João Mimoso e Mariana Almeida. Sim, boa tarde. Eu posso fazer partilha de ecrã, certo? Sim. Que eu tenho um pequenino PowerPoint. Ok. Se me permitirem... Com licença. Dá para ver? Sim. Gostava apenas de colocar isto maior, mas acho que o Zoom não me está a deixar fazer. Portanto, vamos deixar. Assim conseguem ver, correto? Estamos vendo, só um detalhezinho. Nós Sim. estamos aqui controlando o tempo, mas por uma questão de respeito a cada um de vocês, pela pesquisa, pelo trabalho desenvolvido, nós não gostaríamos de cortar nenhuma palestra. Sim. Então, nós pedimos a vocês também que cronometrem e fiquem atentos ao tempo. Muito obrigada. Claro, obrigada. Pronto, então, primeiro permitam-me dirigir os cumprimentos a todos os presentes e agradecer por estarem comigo nestes pequeninos 10 minutos para falar um bocadinho sobre o qual foi o progresso e o caminho do direito privado internacional clássico ao direito privado internacional europeu. Este balanço crítico foi desenvolvido por mim e pela professora doutora Maria João Mimoso, que infelizmente não pôde estar presente, mas incumbe a mim, então, apresentar-vos um bocadinho do que foi o nosso trabalho.
Dizer-vos que esta minha apresentação breve refere-se à transformação do direito internacional privado, ou DIP, a partir da intervenção normativa da União Europeia, ou seja, a passagem de um modelo essencialmente nacional e convencional para um verdadeiro sistema europeu, comunitário, assente em regulamentos que são diretamente aplicáveis. A questão central que aqui se coloca, apesar de ser de fácil enunciação, nem sempre é fácil de responder, porque a nossa questão essencial e o cerne deste trabalho é se a europeização do DIP é apenas uma harmonização setorial das soluções nacionais dos Estados-membros ou se traduz um verdadeiro sistema europeu autónomo. Dizer-vos que as normas de conflitos que vão determinar a lei aplicável às relações privadas internacionais derivam de 3 sistemas de fontes distintas: a fonte nacional ou autónoma, a fonte convencional, assente no denominado direito dos tratados, ou seja, nos tratados internacionais, e uma fonte institucional, que deriva de processos de integração e harmonização, como é o caso do que acontece na União Europeia. Assim, esta pluralidade de fontes resulta numa complexidade crescente que, por um lado, compromete a homogeneidade dos sistemas jurídicos nacionais, mas que, por outro, vai estimular ou impulsionar a harmonização europeia. O impacto comunitário do DIP surge nos inícios dos anos 90, motivado pela necessidade de garantir o bom funcionamento do denominado mercado interno e de regular as relações internacionais transfronteiriças potenciadas pelas denominadas liberdades de circulação, sejam elas de pessoas, bens ou capitais. O direito comunitário nasceu focado essencialmente no direito público da economia, mas a verdade é que se assistiu a uma grande crescente de relações privadas internacionais, e isto fez com que houvesse a necessidade de tutelar o DIP. Primeiro através de diretivas, nomeadamente sobre os contratos de agência e ainda a responsabilidade dos produtores. Um marco essencial foi a Convenção de Bruxelas, em 1968, que unificou as regras relativas à competência judiciária e à execução de decisões em matéria civil e comercial, mas que permitia a adoção de foros alternativos, o que fez com que houvesse o denominado fenómeno do fórum shopping. Ora, efetivamente, devido a este fenómeno, verificou-se que seria necessário outro instrumento, e nasce assim a Convenção de Bruxelas em 1980, sobre a lei aplicável às obrigações contratuais, que permitia então a unificação das normas de conflitos dos Estados-membros em sede de contratos internacionais do âmbito comercial. A verdade é que, em termos institucionais, só em 1993, com o Tratado de Maastricht, é que se deu a consagração legal da importância do DIP no seio comunitário e que se instaurou como princípio e dever da União Europeia debruçar-se sobre o DIP. Mas essencialmente a nível institucional foi que com o Tratado de Amsterdão, que entrou em vigor em 1997, é que o Conselho foi imposto ao Conselho a adoção de medidas necessárias ao bom funcionamento do mercado interno, promovendo a compatibilidade das normas aplicáveis nos diversos Estados-membros, quer em matéria de conflitos de leis, quer em matéria de jurisdição. Outra coisa a salientar é o princípio da subsidiariedade, uma vez que, com a proliferação dos textos harmonizados, se começou a colocar a questão de se, efetivamente, o DIP comunitário eliminaria de forma completa o DIP clássico, mas depressa se apercebeu que uma harmonização total do DIP não seria viável, uma vez que as raízes históricas e culturais de cada povo dos Estados-membros não permite este desaparecimento. E é aqui que entra o princípio da subsidiariedade, porque a União Europeia só vai legislar quando necessário para eliminar as disparidades que prejudiquem o mercado interno e as liberdades de circulação.
Assim, quanto à elaboração das normas de DIP, mantiveram-se as duas bases jurídicas delineadas, o Tratado de Roma e o Tratado de Amsterdão, sendo que a União Europeia optou pela utilização dos denominados regulamentos, enquanto ato legislativo de caráter geral e obrigatório e diretamente aplicável, o que permitia evitar obstáculos graves ao direito dos tratados e permitia reforçar a segurança jurídica internacional, uma vez que permite aos particulares invocar diretamente as regras contidas no regulamento e obrigar os juízes nacionais a aplicá-lo ex officio. Agora passo-vos para apenas uma breve vista panorâmica, vamos dizer assim, de como é que se concretiza o direito internacional privado em termos instrumentais. E os instrumentos neste seio podem ser divididos em dois grandes grupos. Primeiro, o grupo da competência, reconhecimento e execução de decisões, em que o objeto central deste núcleo é o Regulamento Bruxelas 1bis, um regulamento de caráter generalista e que se vai aplicar a toda a matéria comercial e civil. E este vai ser complementado por regulamentos de caráter setorial, nomeadamente no direito da família, com o Regulamento Bruxelas 2b, que foi atualizado pelo Regulamento Bruxelas 2ter, obrigações alimentares, no direito sucessório, o Regulamento UE número 650/2012, que criou o denominado Certificado Sucessório Europeu, no direito à insolvência e até no âmbito dos créditos não contestados, com o Regulamento CE número 805/2004, que veio criar o denominado Título Executivo Europeu, que permitiu o reconhecimento e a execução automáticas. Relativamente à harmonização das normas de conflitos, há que destacar os dois principais instrumentos, sendo eles o Regulamento Roma 1 e Roma 2, que se vão debruçar sobre a lei aplicável às relações contratuais e extracontratuais, respectivamente, sempre em concordância com o Regulamento Bruxelas 1bis, formando um enquadramento harmonizado e totalmente interligado. Um ponto bastante importante que gostaria aqui também de salientar antes de terminar a minha apresentação é a digitalização da justiça transfronteiriça. A verdade é que já todos sabemos que temos vindo a assistir a uma exponencial evolução na área tecnológica e a União Europeia está definitivamente em cima do acontecimento, passa a expressão. É verdade que desde 2007, com a Estratégia Europeia para a Justiça Eletrónica, foram criados diversos instrumentos, nomeadamente o Portal Europeu da Justiça, e promovidos ainda a utilização de meios eletrónicos nos processos judiciais. Mais recentemente, em 2023, foi adotado o Regulamento sobre a Justiça em Linha, e este regulamento instituiu um sistema informático descentralizado para a comunicação segura entre as diversas autoridades judiciárias. No ano seguinte, em 2024, veio a pública resolução do Parlamento Europeu sobre implicações políticas na criação de mundos virtuais, que identificava desafios tal como a blockchain para o princípio da territorialidade. Este princípio tradicional deveria ceder perante estes desafios, defendendo aqui o Parlamento que os cidadãos europeus não deveriam depender dos tribunais nacionais de países terceiros para proteger os seus direitos. Por fim, apresento-vos aqui as nossas conclusões, que poderão ser enumeradas em 6 pontos essenciais. Primeiro, que o DIP surgiu para colmatar certas lacunas e deficiências legislativas, mas também almejou-se a criação de condições capazes de reger as relações privadas internacionais, potenciadas pela liberdade de circulação. Verificou-se um processo de harmonização que aproximou as normas internas dos diversos Estados-membros, com inevitáveis repercussões no DIP. O direito da União Europeia, todavia, não vai regular todos os domínios destas relações, uma vez que não suprime a pluralidade e diversidade dos ordenamentos jurídicos nacionais, tendo caráter somente subsidiário.
Não obstante, torna-se cada vez mais visível e manifesto o desuso do DIP clássico ou nacional em relação ao DIP comunitário e denota-se ainda que uma intervenção comunitária e uma consequente perda da soberania dos Estados-membros individualmente considerados. Assim, a União Europeia tem ainda vindo a reunir esforços no sentido de acompanhar a evolução tecnológica, incorporando diferentes tecnologias para melhorar o acesso e a eficiência da justiça e regulando áreas tecnológicas inovadoras que, apesar de altamente disseminadas pelo público e pelos cidadãos europeus, carecem ainda de regulamentação e enquadramento jurídico essenciais no que toca a relações jurídicas litigiosas em que não há acordo entre as partes. Assim, deixo-vos com a resposta à pergunta que vos fiz no início. A verdade é que a resposta à questão inicial é que, mais do que uma simples harmonização setorial, assistimos a uma verdadeira construção progressiva de um sistema europeu de DIP, que, embora ainda incompleto, está em clara consolidação. Muito obrigada pela atenção. Então, muito obrigada, Mariana. Utilizou exatamente o tempo, né? Então, vamos passar à próxima apresentação, que eu estou como coautora, né? Seriam as autoras Yasmin Guimarães de Freitas, Nayana Rodrigues Bezerra e Renata Albuquerque Lima, que sou eu. Né? Nós vamos tratar da temática da maternidade acadêmica e desigualdade de gênero na ciência, os limites, a permanência e a ascensão profissional das mulheres pesquisadoras. Yasmin e Nayana, vocês vão precisar de slide, vão fazer a apresentação? Não, a gente não vai expor slide não, professora. Vamos só fazer a apresentação mesmo. Pronto, então, essa pesquisa, ela é oriunda, né, das nossas pesquisas no sentido de verificar a atuação da mulher, né, principalmente a mulher pesquisadora na academia, e são pesquisas oriundas de um projeto que nós desenvolvemos, que seria o Vozes Feminina, que seria justamente a atuação da mulher no ensino superior, no mercado de trabalho e no processo eleitoral. E aqui, especificamente nesse artigo, nós vamos tratar da mulher pesquisadora e quando coincide a maternidade acadêmica, né? Todos esses desafios que a mulher ela tem que enfrentar ao longo do seu percurso na academia, né? Então, qual seriam essas dificuldades, toda essa desigualdade de gênero que a gente sabe que existe na ciência. Então, esse seria o objeto de pesquisa desse artigo, que as meninas vão apresentar de forma mais detalhada. Pode continuar, Nayana ou Yasmin. Boa tarde a todos. Yasmin Guimarães, tentando da professora, doutoranda do PPG da Unicris, já com da Unicris, e advogado. Trabalho Tá cortando, Yasmin. Eu não sei se é a internet. Deixa eu ver. Melhorou? Melhorou. É porque o celular está bloqueando o áudio. O nosso trabalho, ele surge a partir de algumas análises que são feitas. Primeiramente, a gente vai analisar dados que demonstram a ascensão da mulher dentro do ensino superior. Existem diversos estudos que demonstram que as mulheres elas são maioria dentro do ensino superior como um todo, tanto nos programas de mestrado, nas universidades. Entretanto, essa maioria ela não se converte quando se analisa os maiores cargos, a permanência das mulheres. Então, a gente faz esse recorte a partir dessa análise, analisando justamente o papel de cuidado, né? E justamente específico a maternidade. O nosso artigo, ele não visa compreender que a maternidade ela é um empecilho, mas que, apesar de existir a igualdade formal atualmente, isso não se converte em uma igualdade material, porque não se observa justamente essas especificidades
né? Quando a gente observa justamente o papel da mulher e o cuidado, né? E é aí que vem aquela teoria da penalidade pela maternidade. Então, o nosso artigo, ele analisa justamente isso, a falta de permanência da mulher, porque a gente sabe, principalmente nós, como pesquisadoras, a necessidade de sempre estar pesquisando, de sempre estar participando desses congressos. Aqui é até interessante a gente estar falando disso aqui. Então, existe a necessidade dessa permanência. E isso, muitas vezes, não é possível justamente pelo trabalho de cuidado. Então, a gente analisa essa desigualdade de gêneros de modo material, porque quando isso se coloca de modo prático, esses números eles não se convertem da mesma maneira, né? Então, existe esse trabalho de cuidado que, historicamente, vem perpassado para as mulheres, né? E que se transforma, quando analisado para o lado da maternidade, justamente em uma penalidade. Então, a gente não visa justamente dizer que a maternidade ela é um problema, mas devem existir programas, em especial, né, a gente trata sobre o nosso programa, que é o Mulheres na Ciência, que é esse que a gente analisa a importância da mulher no eleitoral, no mercado de trabalho, no ensino superior. Então, devem existir programas que contribuam justamente com a inserção da mulher e a sua permanência, ainda que existam essas desigualdades, né? Então, a Nayana ela vai analisar justamente as consequências dessa desigualdade, né? Porque existe justamente, a gente analisa essa igualdade formal, a o ingresso das mulheres no ensino superior, mas a falta dessa permanência e justamente em cargos também de maior prestígio, né? Então a Nayana agora, que eu vou passar para ela vai analisar as consequências disso, né? Os reflexos disso para as mulheres e quais são as políticas públicas, analisar determinadas políticas públicas que justamente elas podem contribuir com a inserção e com a permanência das mulheres dentro do ambiente acadêmico. Agora eu vou passar a palavra aqui para ela e me colocar à disposição também para qualquer questionamento e intervenção que as professoras quiserem fazer. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né? Eu me chamo Nayana Rodrigues, eu sou mestranda também do PPGD da Unicristos, né? Sou advogada. E na construção dessa pesquisa, desse artigo, a gente trouxe realmente que a ingressão das mulheres se dá de maneira, né, muito grande nesse cenário atual, mas a gente trouxe justamente as condições, como bem a Yasmin falou, a questão da permanência das mulheres nesse espaço, né, o reconhecimento que elas têm e a ascensão profissional delas dentro desse meio, principalmente dentro da ciência. E a gente trouxe aí a pesquisadora mãe como exemplo, né, pesquisadora mãe, mulher, e ela acaba, pela carga horária, né, tendo que enfrentar uma redução temporária dentro da produção científica, obviamente. Tem mais dificuldade, né, também de participar de ingressos de eventos ou limitações até mesmo de deslocamento, é uma das problemáticas que a gente traz também. E a questão da interrupção de projetos, né, uma menor ali, disponibilidade de tempo, né, para se dedicar a isso também. E a gente começa a defender dentro do nosso artigo justamente essa questão, a necessidade da gente imaginar meramente essa questão da igualdade meramente formal e começar a avançar para uma igualdade aí material nesse cenário. Isso a gente vai significar a gente reconhecer aí o papel dessas mães é, é, e mulheres, né, em todo esse cenário. E uma das medidas, né, que a gente viu a serem adotadas, né, as medidas representando certos avanços, foi uma lei, né, que foi a lei de 14.925, que foi uma lei bem recente, de 2024, que ela permitiu, né, justamente uma prorrogação de prazos na conclusão de cursos e programas de educação superior para essas mães, né, em razão do parto, ou do nascimento do filho, ou de uma adoção, né, e além também da questão já de bolsas de estudo, também a questão de tratação de prorrogação dessas bolsas, né, dessas mães. Também, outra abordagem que a gente viu foi sobre a questão da implementação da licença maternidade dentro do currículo Lattes, né, pelo CNPq, né, que permitiu aí que fosse um período ajustado como uma análise da trajetória acadêmica também da mãe, né, pesquisadora. E entre outras medidas
né, que podem ser adotadas, como a questão da prorrogação dos prazos, né, critérios aí de avaliação, né, sensível a essa questão, flexibilização maior, né, para essas mães. E essa medida, gente, a gente retratou ela dentro da nossa pesquisa, mas não para ter um privilégio, né? Não para retratar isso como um privilégio, mas elas funcionarem dentro do nosso sistema como um mecanismo de correção a essa desigualdade aí estrutural, né? Dessas mães. E assim, nossa conclusão é garantir mais, né, essas mulheres dentro do campo científico, dentro da produção científica, né? E não significa apenas que elas ingressem ou adentrem e não tenham essa ascensão, né, dentro do mercado, não consigam permanecer. Já vi muito na prática, hoje eu já estou finalizando o mestrado, mas desde que eu entrei, eu já vi muitas mulheres desistirem, né? O curso eu não vi nenhum homem assim que estudou comigo desistirem, por conta realmente do tempo, da carga horária de ser mãe, de trabalhar, de ter produção científica. Então, assim, essa foi uma problemática que a gente trouxe, né? Bem sensível, atual. E foi basicamente isso, nossos estudos e nossas conclusões. Agradeço a atenção de vocês e, mais uma vez, é um prazer estar aqui também à disposição. Excelente apresentação, né, das autoras, Yasmin, Nayana, juntamente comigo, né, nesse artigo. E então vamos dar sequência, né, os artigos pela Crisley, quer agora participar? Pronto. Professora, desculpa. É porque eu queria comentar no outro painel. A professora Vanessa pediu para a gente retornar para ela fazer as considerações. Pronto. Pois então vocês vão lá para o GT, que a professora Vani está moderando, e depois, caso necessário, né? Mas podem ir, que elas estão com outro trabalho no GT aqui do lado. Muito obrigada. Obrigada. Pronto. A autora Crisley Moreno Viana, ela se encontra aqui presencial, mas está querendo o aceite aí do Iberoju para disponibilizar o slide dela. Ela está querendo entrar aí na sala, não sei se a Giovana ou alguém do Iberoju possa aceitá-la. Qual é a sala, professora? Ela está aqui no presencial, mas ela está querendo entrar no online porque ela quer disponibilizar o slide aí, fazer a apresentação. Está bem, disponibilizamos. Quiser sentar. Então, vamos dar continuidade agora com a autora Crisley Moreno Viana, e juntamente comigo, como coautora do artigo, com a temática Reconfiguração do labor feminino na era digital, perspectivas sobre o teto de vidro e a inteligência artificial. Então, mais uma vez, nós estamos fazendo como objeto de pesquisa aqui o trabalho da mulher, o labor feminino, fazendo um recorte específico na era digital, né? E para isso, nós fazemos essa perspectiva do teto de vidro e os impactos da inteligência artificial. Porque como a gente viu aí no trabalho anterior da Nayana e da Yasmin, falou justamente essa questão da licença maternidade, todos os desafios que a mulher pesquisadora ela tem que superar ao longo da academia, ao longo do percurso dela como pesquisadora. E aqui
nesse artigo, a Crisley aborda justamente a perspectiva do trabalho feminino, da mulher, agora nessa ambiência da era digital, fazendo uma análise sobre a teoria do teto de vidro e o impacto dessa inteligência artificial. E aí eu vou passar aqui para a Crisley para continuar. Boa tarde, meu nome é Crisley, sou graduando em Direito pela Universidade Estadual Vale do Acaraú e vou apresentar o artigo que a professora já muito bem descreveu, a reconfiguração do labor feminino na era digital, perspectivas sobre o teto de vidro e a inteligência artificial. A pesquisa iniciou toda a partir da quarta revolução industrial, que nós tivemos esse grande avanço da automação e da inteligência artificial, que essa automação serve tanto para ampliar a produtividade e reduzir custos, de modo a diminuir esse trabalho repetitivo. Segundo o trabalho desenvolvido pelo E-Fórum, nós temos que 58% desses negócios globais, eles tendem a crescer dentro dessa tecnologia. E aí, 86%... Parou o compartilhamento. Está fechado. Está dando erro. Pronto, eu vou parar de compartilhar. Então, desse modo, nós temos que 86% dos negócios, eles tendem a crescer nesse mundo da inteligência artificial, e por isso eu trouxe essa análise da questão do Manuel Cartas e também do teto de vidro da Mary Lowden. Desse modo, a nossa pesquisa é analisar essa perspectiva do teto de vidro na sociedade, a subrepresentação feminina nesses espaços, e também trazendo como a hipótese dessa interferência com o objetivo de analisar os impactos, com a metodologia de método dedutivo, pesquisa bibliográfica e uma abordagem qual e quantitativa desses dados. Essa transformação em rede, nós temos que o fluxo de conexão está muito interligado no mercado de trabalho e todos os avanços tecnológicos, eles interferem no mecanismo do mercado de trabalho, tendo uma pessoa que se alfabetizar tecnologicamente de forma constante. Isso é um grande impacto quando nós analisamos essas mulheres em dupla jornada que possuem menos tempo para estar se capacitando. Logo, ele concluiu o pensamento de que o desemprego em massa estrutural não seria ocasionado por essas tecnologias, mas sim por uma questão de que faltam políticas para viabilizar que elas consigam ter acesso a isso. E no Brasil, nós temos que o governo pontuou que 65% das mulheres estão em áreas de serviço, que são as principais áreas a serem afetadas por essa questão das inteligências, da automação. Por isso, eu trouxe essa perspectiva do teto de vidro, em que nós vamos ter essas barreiras invisíveis na sociedade, só que anteriormente era por uma falta de escolaridade, mas hoje por uma exclusão tecnológica desses meios de automação. Em 2019, a McKinsey pontuou que quase 60 milhões de mulheres precisariam transicionar entre seus empregos para estar se antenando a essas novas tecnologias. Mas como isso aconteceria? Aconteceria porque essas tecnologias, elas são inicialmente neutras, mas os dados que alimentam elas estão enviesados, de modo a reproduzir esses conceitos, esses padrões que já vêm sendo reproduzidos há muitos anos. Isso aconteceu, inclusive, com o caso da Amazon em 2015, em que o processo de contratação envolveu o uso dessas inteligências, só que reproduzindo um padrão de 10, de 15 anos atrás, que eram homens brancos, com grande qualidade de vida, negligenciando as mulheres nesses espaços. Isso não impede só a mulher de entrar, mas de ter promoções, de ter também seus cargos de gestão reconhecidos. E no Brasil, nós temos que as mulheres representam mais de 50% da força de trabalho brasileira, que com a flexibilização do trabalho pela Covid-19, nós tivemos que essas mulheres acumularam, além da carga de trabalho, a carga do trabalho não remunerado, o trabalho de cuidado, se dedicando mais de 10 horas do que os homens para essa atividade de forma semanal.
Além disso, elas recebem menos de 22% dos salários para os homens nessa mesma função. E, inclusive, quando recebe mensagens fora do horário de serviço, expediente, isso não é contabilizado, fazendo com que ela fique mais vulnerabilizada ainda nesse processo. E o que é que a nossa legislação diz? A CLT, até o momento, ela é omissa quanto a isso. Enquanto nós temos o bloco europeu trazendo essa questão justamente de regulamentar hipóteses de risco mínimo e também hipóteses de riscos inaceitáveis, em que a vulnerabilidade feminina, ela é pontuada, não só a feminina, né, mas de todo o indivíduo, de todos os funcionários, são pontuadas de forma a não poder ser interferido essas inteligências artificiais. Pensando nisso, na ADEL 73, o STF já pontuou que o Congresso Nacional tem até 24 meses, a partir de outubro de 2025, para estar regulamentando essa questão justamente por essa vulnerabilidade. E quais são as perspectivas futuras disso? Nós temos que as capacitações, elas são sim necessárias, o trabalho especializado ele vai continuar sendo mais procurado, mas nós batemos em três, na verdade, barreiras. A carência de tempo para essas mulheres em dupla jornada para estar se capacitando, a ausência de exigência das empresas para estar disponibilizando de forma gratuita essas capacitações, ou seja, as mulheres precisam onerar a sua renda, o seu orçamento para estar se capacitando, e também não temos políticas públicas voltadas para essa divisão de responsabilidades domésticas entre os gêneros. Então, como conclusão, eu trouxe que as automações, elas são, sim, ambientes neutros, mas que a divisão sexual do trabalho está sendo inserida com dados que são alimentados, reproduzindo esse teto de vidro de uma forma sofisticada, e até o momento a nossa legislação se encontra omissa para legislar sobre tudo isso, expondo essas mulheres em dupla e tripla jornada de forma mais grave a essas todas as vulnerabilidades. Eu pontuo também que essas inteligências, elas são sim favoráveis e elas não anulam a luta feminina para a independência e para a autonomia, mas elas expõem sim esse perfil histórico de vulnerabilidade da questão da desigualdade de gênero. E para terminar, eu agradeço à FUNCAP, financiadora desse projeto sobre o protagonismo feminino, a UVA, a minha universidade, também a professora Renata, pelas fantásticas observações, a todos os demais presentes. E no slide eu deixei as referências, e agradeço a atenção, estou disponível para perguntas e esclarecimentos. Muito obrigada. Então, vamos continuar agora com o trabalho do Lucas Mateus, que vai tratar sobre a exigência de prévia tentativa de solução extrajudicial como condição de interesse de agir nas ações consumeristas. Uma análise a partir do tema repetitivo do STJ, certo? E do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Lucas, é com você. Se encontra o Lucas? Se não, então vamos passar para o próximo. Também da Maria João Mimoso e Afonso Sampaio. Muito boa tarde a todos. Se me permitirem, então, eu inicio a minha apresentação. Pode ser? Pode sim. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, agradecer a oportunidade de poder falar e de me dirigir a vocês neste encontro ibero-americano. É uma grande honra. E apresentar-vos aquilo que é um tema que tenho vindo a estudar, juntamente com a orientadora, a minha professora Maria João Mimoso, que infelizmente não pôde fazer-se presente, mas incumbe-me a mim então representar este tema e todo este trabalho que temos desenvolvido há um ano. E trata-se também de um tema que estou a explorar na minha dissertação de mestrado e, portanto, também a mim é bastante próximo. Nós demos-lhe o nome de O Legislador Dá e O Legislador Tira, e queria também chamar a atenção para este título que reverte, ou seja, que reflete bastante o problema em questão.
Nós, em Portugal, não temos atualmente um código do consumidor. Considero eu que seja uma falha que deve ser colmatada e, portanto, também ciente de que o Brasil não pertence à União Europeia, acho que também será, ou seja, é uma boa comparação e será também lúdico fazer esta comparação entre o sistema português e o sistema brasileiro naquilo que concerne aos direitos do consumidor e defesa do consumidor. Como referi, nós em Portugal não temos um código do consumidor ou um código de defesa do consumidor, temos apenas legislação avulsa que foi sendo atualizada à medida que a União Europeia também se foi pronunciando e portanto, este é o estado de Portugal. Nós não temos uma consolidação assim jurídica, temos alguns diplomas e vários anexos e se calhar também por esse meio torna bastante difícil a compreensão dos direitos do consumidor em Portugal. Tudo começou, neste caso, com uma lei de 29 de 1981, de 22 de agosto, foi a primeira lei de defesa do consumidor portuguesa. Em traços muito gerais, esta lei definia assim, os principais assuntos que a lei de defesa do consumidor deveria tratar, quais é que seriam os direitos do consumidor, o que é que deveria ser assegurado ao consumidor enquanto parte no negócio jurídico, e isso foi bastante, ou seja, foi uma lei de bases que deu início a um processo legislativo interno, um processo legislativo nacional, relativamente aos direitos do consumidor. Mais tarde, fazendo também Portugal o seu percurso, a União Europeia, em 1999, traçou uma diretiva daquilo que seriam certos aspectos relativos à compra e venda de bens de consumo. Foi a primeira vez que a União Europeia se pronunciou a sério num instrumento normativo que seria transposto para os restantes Estados-membros sobre assuntos do caráter de compra e venda de bens relativamente ao consumo, que Portugal adotou através do Decreto-Lei 67 de 2003. O que é que isto tratava? Tratava essencialmente de uma garantia que o consumidor português beneficiava, ou seja, o produtor que colocava o seu produto à venda através do fornecedor tinha obrigatoriamente uma garantia para com este. Esta diretiva, este Decreto-Lei 67 de 2003, veio apresentar uma garantia que o consumidor beneficiava perante ou seja, perante o vendedor, a pessoa quem adquiria, a empresa perante quem adquiria o seu produto, o seu bem de consumo. Estamos a falar de, na altura, uma garantia legal de 2 anos. Ou seja, o vendedor era responsável pela garantia do produto, ou seja, na data de entrega do produto, contados 2 anos a partir do momento dessa data, desse momento de averiguação da garantia do produto, da sua conformidade, então qualquer dano emergente resultante de defeito do produto seria a responsabilidade do vendedor. E, portanto, estamos aqui perante uma garantia legal de 2 anos em benefício do consumidor. Em traços gerais seria isto. Alguns traços mais particulares, mas em traços gerais seria isto que vigorou desde 2003 até agora, bastante recentemente, com uma alteração legislativa. Recapitulando, o consumidor beneficiava de uma garantia legal adquirindo um produto de 2 anos, ou seja, o que quer que se verificasse nesse prazo de 2 anos, o consumidor apenas teria de fazer nota, apenas teria de denunciar essa falta de conformidade, porque presumia-se que todo o defeito emergente daquele produto vendido seria emergente e datado do momento de entrega do produto ao consumidor. E, portanto, o consumidor, durante os primeiros 2 anos, está protegido legalmente por essa garantia legal. Agora, mais recentemente, desde 2019, que a União Europeia lançou assim 2 grandes diretivas, as chamadas diretivas gêmeas, que são a Diretiva 2019-771 e 2019-770. A que nos importa, neste caso, será a 771,
que fala de certos aspectos relativamente à compra e venda de bens de consumo. Foi uma atualização da diretiva de 1999. Porquê é que são diretivas gêmeas? Porque elas complementam-se. Foi a primeira vez também que a União Europeia pensou em abranger certos aspectos da compra e venda de bens e também de serviço ao consumidor, mas de contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais. Aspectos que ainda não estavam regulamentados, nem sequer havia qualquer pronúncia sobre isso, a não ser a legislação geral e o nosso Código Civil. Portanto, a União Europeia trazer assim duas grandes diretivas em 2019 foi um grande avanço, e aquilo que foi pedido a Portugal é que também procedesse à sua transposição, que efetivamente o fez através do Decreto-Lei 84/2021. Qual foi a grande alteração? Como nós sabemos, as diretivas da União Europeia trazem diferentes níveis de harmonização. Ou seja, nós podemos ter um nível de harmonização máximo e um nível de harmonização mínima. Neste caso, a diretiva anterior, que mencionei, de 1999, era de harmonização mínima. Ou seja, no mínimo, o que está na diretiva. Para lá disso, tudo o que proteja o consumidor. Neste caso, as diretivas gêmeas de 2019 eram diretivas de harmonização máxima. Portanto, tudo o que estaria presente naquela diretiva teria de ser plenamente transposto para a legislação nacional portuguesa, e não só, mas neste caso interessa-nos a portuguesa. Não se poderia inventar, não se poderia dar qualquer margem. Se a diretiva diz são 3 anos, são 3 anos de uma garantia legal. Se a própria diretiva conseguir incutir um prazo e der a liberdade de os Estados-membros escolherem entre o prazo X ou o prazo Y, então aí sim, cumprindo o nível de harmonização máxima europeu, o legislador nacional de qualquer Estado-membro pode então adotar um dos prazos, mas não pode fugir do prazo X ou o prazo Y. E, portanto, o que nós tivemos aqui foi uma liberdade europeia, através do legislador europeu, que repensou, neste caso, a garantia legal do consumidor. E disse, no mínimo 2 anos. Mas pode-se estender a 3. E, portanto, reconheceu que 2 anos seria o mínimo aceitável até agora, mas abrangeu o 3º ano. À parte disto, incutiu um segundo parágrafo em que dizia que nos primeiros 2 anos, ou seja, nos primeiros 2 anos, o consumidor beneficiava este ónus de prova, ou seja, recaía sobre o ónus de prova recaía sobre o vendedor na eventualidade de algum defeito nos primeiros 2 anos. Aquilo que não estendeu para o 3º ano foi exatamente este ónus de prova, ou seja, ao estender para o 3º ano uma presunção de conformidade e não estender para um 3º ano um ónus de prova, aquilo que foi criado e que o legislador português não soube descomplicar foi um 3º ano em que a prova é completamente impossível. Nós, neste momento, em Portugal, temos 3 anos de uma garantia legal, sabendo que o consumidor só goza de 2 anos de uma presunção de conformidade. Portanto, até o 2º ano, não é preciso fazer qualquer tipo de prova. Basta denunciar a desconformidade presente. Do 2º para o 3º ano, recai sobre o consumidor provar que o defeito que lhe assiste não foi provocado por si e remete à data em que adquiriu o produto. E a minha questão, também para concluir, que já estou aqui um bocado em cima do tempo, a minha questão é como é que um consumidor normal, que não tenha conhecimento técnico sobre qualquer questão, nem que tenha estudos sobre qualquer equipamento daquilo que esteja a adquirir, nem um grau académico, consegue, entre o 2º e o 3º ano, estamos a falar de 2 anos e 1 mês, consegue garantir com toda a certeza que aquele erro, aquele dano, aquela desconformidade que lhe assiste no seu produto não foi causado por mau uso seu, e sim um defeito do artigo que ele adquiriu há 2 anos e 1 dia, 2 dias ou 3 dias atrás. Essa é a nossa grande questão na legislação nacional. É como é que o nosso legislador conseguiu
desenhar uma linha tão marcante quanto esta para definir, a partir desta data, tem de ser o consumidor português a provar que a desconformidade não foi um erro seu e, portanto, esvazia todo o conteúdo, toda a idealização pensada nas diretivas europeias de proteção do consumidor com apenas um dia, 2 dias ou 3 dias. Este é um tema que tenho vindo a explorar, juntamente com a minha orientadora, e, portanto, é uma questão que temos feito e que temos pensado, e este artigo que fomos escrevendo foi o início, e queremos desenvolver mais sobre esta questão que também vos coloco, e que também deixo para refletir. Se tiverem alguma questão, por favor, coloquem-nas, agradeço e encontro-me à disposição. Agradeço novamente a oportunidade de poder explicar este tema neste encontro ibero-americano e pronto, se tiverem alguma questão, por favor, não hesitem. Muito obrigado. Parabéns, Afonso. Vamos continuar aqui com o trabalho da Ana Sofia de Sá Pereira, com o tema do contrato sem vontade ao contrato sem liberdade, heterodeterminação, algoritmo e tutela da autonomia privada. Se encontra, Ana Sofia? Sim, boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir. Sim, conseguimos. Muito bem. Seria possível fazer uma partilha de tela? Tá, estamos vendo. Aí vamos cronometrar aqui, viu, Ana Vou colocar a Sofia? nova apresentação. Muito bem. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença e obrigada à organização pela oportunidade e cumprimento também a senhora professora moderadora. E eu, antes de começar a minha apresentação, tenho uma confissão a fazer, porque, efetivamente, o meu contributo tem... Zoom? É Zoom. Sim? Pode prosseguir. Obrigada. Tem, de facto, uma base substancial ao nível empírico, que, enquanto eu fiz o artigo que serve de base a esta apresentação, fui interrompida pelo menos 3 vezes por notificações de, portanto, pouca disponibilidade qualquer hotel que alguma vez eu terei consultado num domingo à noite distraída. E, portanto, o artigo efetivamente chama-se do contrato sem vontade ao contrato sem liberdade. E eu penso que neste momento talvez seja este o problema mais interessante que a inteligência artificial coloca na área do direito dos contratos. Nós até aqui, a civilística considerou sempre que a autonomia privada, portanto o contrato obriga, porque é uma decisão voluntária e sendo uma decisão pessoal voluntária, esta é a legitimidade da norma privada. Nos últimos tempos eu tenho escrito e também há já literatura a respeito e creio que a questão está minimamente arrumada através do critério da imputação sobre contratos sem intervenção, portanto, feitos por sistemas absolutamente automáticos. Eu encomendo um estoque de forma automática ou concluo um negócio de forma puramente automática, sem intervenção humana. O critério da imputação veio razoavelmente permitir dar mecanismos à responsabilidade civil para sabermos que assume o risco quem utiliza, quem controla e também quem tira partido da organização. Neste caso, o problema é outro. É o caso em que a pessoa declara, porque vai clicar no botão e, portanto, vai dizer com todas as letras a sua declaração negocial, mas, na verdade, é que pode ter construído a sua a autonomia, a sua vontade, a sua declaração de vontade num ambiente construído, curiosamente, a partir dos seus próprios dados, adaptado em tempo real e com precisão cirúrgica ao momento em que o declarante vai resistir menos. A declaração existe,
O que é que se torna duvidoso aqui? É a liberdade do processo que antecedeu. E o contrato pode tornar-se num contrato sem liberdade. Ora, a autonomia privada tem uma dimensão processual e a tese central é esta. Porquê? Porque a liberdade contratual não se pode reduzir a uma possibilidade física de eu clicar num botão a determinado momento do dia. Porque se nós pensarmos bem na vida cotidiana, moderna, isto é o que nós fazemos mais abundantemente e mais irrefletidamente. E, portanto, isto coloca realmente um problema jurídico à autonomia, porque o sujeito da declaração tem que compreender quem o poderá influenciar, porque é que o poderá influenciar e se pode aceder a alternativas, se pode interromper o processo, reverter o processo e reconsiderar, e, portanto, isto, de resto, tem que gerar responsabilidade. E o fundamento do qual me socorri e no qual ancorei estas considerações também não é nenhuma novidade. É um artigo muito antigo que nós temos no Código Civil Português, que eu sei que nos sistemas de common law, por exemplo, não existem, não existe, que é o 227 do Código Civil, que é a velha e sólida boa-fé pré-contratual. Quem controla o ambiente, controla a informação, controla o ritmo da persuasão, então tem que assumir deveres proporcionais a esse poder. O que é que mudou então? A persuasão tradicional era dirigida a um número de pessoas, a milhares de pessoas. O típico vendedor que na feira fazia o seu pregão, pregoava, gritava na praça a milhares de pessoas. Agora, nós temos uma personalização algorítmica, porque o vendedor vai apregoar, porque sabe que determinada pessoa dorme pior à terça-feira, hesita mais por questões de preço, ou reage mais intuitivamente e mais impulsivamente, responde melhor a argumentos de escassez. Há quem tenha já apelidado isto de manipulação digital do mercado, há quem fale em hyper-nudges, e há também quem tenha medido já isto em laboratório e falado num efeito de dark patterns. Estes interfaces que escondem a recusa e que fabricam, são também aqueles que fabricam a urgência. E aqui, a inteligência artificial generativa acrescenta uma camada mais delicada, porque esta gente conversa, recorda e simula empatia. Portanto, há uma confiança sintética sem reciprocidade humana. Mas a verdade é que praticamente o consumidor vai ter disponível o seu melhor amigo 24 horas por dia e com um pequeno detalhe é que o melhor amigo também trabalha para o fornecedor. Nada disto exige mentira nem engano. Muitas vezes uma verdade selecionada com algumas omissões, com ordem de opções bem orientada e, portanto, são verdades bem arranjadas que permitem até enganar muito melhor do que a falsidade pura. E, portanto, eu proponho aqui criar-se uma categoria, a heterodeterminação algorítmica. Ora bem, este conceito, não se assustem os mais céticos, não vem substituir os vícios da vontade. Não é o que se pretende. O que se pretende é identificar aqui uma interferência individualizada, opaca e altamente adaptativa que explora a vulnerabilidade ou as assimetrias. E isto compromete materialmente a capacidade de formar, rever, expressar uma decisão própria. Portanto, primeiro, não vamos substituir os vícios da vontade e, em segundo lugar, temos que analisar a intensidade, porque não há nada de ilícito em personalizar a publicidade. Agora, vamos ver com que intensidade é que isto é feito. O direito não protege contra a tentação, protege contra a instrumentalização. Pelo menos assim eu o entendo. E como é que vamos aferir essa intensidade? Através de 6 fatores. E são fatores de ponderação. Não são requisitos cumulativos. Portanto, a assimetria informacional, a personalização, a opacidade, a exploração da vulnerabilidade, a tal persistência adaptativa, porque
ele volta sempre, não é? E volta no momento certo, como os bons advogados, aliás. E, portanto, temos que ter atenção a estes elementos e, finalmente, a relevância causal. Relevância autónoma merecem os agentes conversacionais porque eles fazem uma coisa que os banners nunca tiveram, estabelecem relação e isto permite explorar ainda mais a vulnerabilidade. E não basta só, como no regulamento europeu, conhecido pelo AI Act, ser necessário dizer, ok, há aqui a interferência da inteligência artificial. É preciso que eu saiba que falo com uma máquina, mas que eu saiba como é que essa máquina foi otimizada para me vencer pelo cansaço. Eu testei os vícios clássicos 1 a 1, mas as respostas são parcelares. O erro exige representação inexata, mas posso conhecer o objeto e o preço e ser conduzida por uma urgência fabricada. O dolo é o mais próximo e chega a muitos casos, mas falha quando a influência atua sobre impulsos sem alterar crenças. A coação exige ameaça, a usura exige um benefício excessivo, a boa-fé dá-nos aqui alguma proteção em termos de responsabilidade civil, mas pode não nos permitir reverter o contrato. No quadro europeu, a Europa não ignorou o problema, mas também não o resolveu e eu detecto então aqui uma lacuna de direito privado. Nós temos uma diretiva contra práticas desleais, a DSA, o regulamento do AI Act, o RGPD, não sabemos o que é que acontece ao contrato, multa-se a plataforma, mas o consumidor. E, portanto, a minha proposta para preencher esta lacuna seria criar, então, um dever de lealdade algorítmica ancorado no artigo 227 com 6 conteúdos: transparência material, não exploração, proporcionalidade persuasiva, proteção contra a confiança sintética, rastreabilidade e contestabilidade. Com que consequências? É importante nós percebermos aqui que de lege ferenda podemos equacionar a anulabilidade por lesão material da autonomia nos casos mais graves, sem inversão de ônus da prova e sem criar um direito de arrependimento. Porque não se trata de proteger o consumidor dos maus negócios, trata-se de protegê-lo de decisões que não são próprias. Termino, já em cima do tempo, a teoria do contrato habituou-se de facto a perguntar quem carregou no botão. Eu proponho que passemos também a perguntar em que condições. Porque quando a escolha é prevista e a persuasão se adapta antes de ser percebida, a questão é saber se a decisão ainda pertence à pessoa. Se já não, portanto, não se trata de rejeitar liminarmente a inteligência artificial, trata-se de mantê-la como um instrumento de autonomia verdadeira e não como uma arquitetura invisível e como uma substituição da autonomia privada. Muito obrigada, fico ao dispor para as vossas questões, prometo responder sem testar argumentos nem explorar vulnerabilidade. Nós agradecemos, Ana Sofia, pela sua apresentação. Vamos dar continuidade agora com a Alexandra Sanchilo, que vai agora apresentar presencial, né? Doutora Ana, solicitamos, por favor, que pare o compartilhamento de tela. Podem continuar. Só ele tá, a autora aqui está colocando a apresentação, o slide.
anterior, né? Oi. Não, tu já quer ir? Ah, tá. Que horas é que tu vai voltar? Entendi. Tá. Então pronto, tá mais tranquilo, né? Ainda bem. Não, mulher, mas estava ótimo, mas assim, deu essa questão da interferência, né? Complicado. Agora, eu acho assim, se a gente quiser continuar antes deles para não atrasar, o que é que tu acha? Bom, enquanto está sendo resolvida essa questão aqui do slide, vamos chamar o próximo, que é o Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, com limites do uso da inteligência artificial nos processos judiciais no Brasil. Olá, boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o Beruju pela organização desse evento tão importante e também gostaria de agradecer pela oportunidade. Bom, o tema da minha pesquisa decorre justamente do uso da inteligência artificial na questão processual. Então, a reflexão que me veio é, em primeiro lugar, pode ser utilizado em tudo? Ou existe algum limite para o uso da inteligência artificial na questão processual? Então, após refletir sobre o assunto, eu cheguei à conclusão de que os modelos de inteligência artificial, eles possuem diversas limitações com relação à resolução dos problemas, né, judiciais que não estejam previstos antecipadamente ou que estejam fora da sua capacidade resolutória, né, do seu modelo matemático, né, por assim dizer. Por exemplo, como que o modelo de inteligência artificial vai realizar uma conciliação entre as partes? Ou realizar a justiça restaurativa? Porque se trata de uma lide envolvendo pessoas, sentimentos humanos. Como que uma máquina vai entender isso? Né? Então, em decorrência de a inteligência artificial ser um produto computacional, né, com lógica matemática, ela não vai compreender os sentimentos humanos e a complexidade da vida em sociedade, além da complexidade de certos processos, né? Então, o que prejudica a questão da valoração, né, cujos valores comuns permeiam nos indivíduos através da socialização. Então, de maneira objetiva, eu identifiquei 5 limites, né, com relação ao uso da inteligência artificial nos processos judiciais no Brasil. O primeiro é que a inteligência artificial, ela não substitui o ser humano no ato de julgar. E isso por um motivo muito simples. As decisões judiciais, né, que resolvem as questões processuais, se resolve através da sentença. No caso, quando é proferido por juiz de primeira instância. No âmbito do tribunal, é o acórdão. Mas a sentença, que é o ato realizado pelo juiz, o próprio vocábulo já explica. Por quê? Sentença vem do latim sententia, do gerúndio do verbo sentire, que significa o sentir, sentir do magistrado. Então, no ato de julgar, primeiro o juiz sente o fato, a situação, a intenção, e depois ele julga o mérito da causa. Então, a inteligência artificial ela não tem essa capacidade de sentir como o ser humano sente, né? Já que a máquina, o modelo de inteligência artificial não é um ser humano, né? E os processos judiciais não são simplesmente um ato de subsunção, ou seja, aplicar a lei ao caso concreto.
os processos judiciais não se resolve a um problema matemático de soma, subtração, multiplicação. Não. Ao contrário, para analisar as diversas questões que permeiam os processos judiciais, é necessário uma análise valorativa e há diversas nuances do processo. Então, por exemplo, analisar se o ato praticado pela parte é razoável ou não, se o pedido dela é proporcional ou não. Como é que o modelo de inteligência artificial vai analisar um ato de boa-fé ou de má-fé, se há o dolo, né? Se é um abuso de direito? Como que vai avaliar as ações das pessoas com base em preceitos éticos e sociais? Como é que o modelo de inteligência artificial vai analisar num ato praticado por um ser humano em detrimento de outro, se for feito com base em respeito ou desprezo, bondade ou crueldade, deslealdade ou confiança, dissimulação, né? Ou um ato de relevância, um ato de impunidade, de severidade, de medo, porque se trata de situações e sentimentos humanos. Esse é o primeiro limite, né? Ou seja, a inteligência artificial não substitui o ser humano no ato de julgar. O segundo limite que verifico com relação aos modelos de inteligência artificial é que tais modelos não escolhem um método ou os princípios hermenêuticos na solução do problema. Isso porque, na aplicação do texto normativo, né, existem diversos critérios. O aspecto doutrinário, o aspecto gramatical, lógico, interpretação extensiva, restritiva, né, interpretação livre, limitada, uma análise prospectiva ou retrospectiva, né? Sem contar que no momento de interpretar o texto da Constituição, também existem os mesmos problemas, porque são diversos os métodos e os princípios de interpretar a Constituição. Então, com relação aos métodos de interpretação constitucional, são conhecidos os métodos hermenêutico clássico, hermenêutico, o método tópico problemático, o hermenêutico concretizador, o método científico espiritual, entre outros. Com relação aos princípios, a mesma coisa. No momento de interpretar a Constituição, por exemplo, deve-se respeitar o princípio da concordância prática ou da harmonização, o princípio da correção funcional, o princípio da eficácia integradora, o princípio da força normativa da Constituição. Então, se o juiz, que é um ser humano, já tem dificuldade de aplicar esses métodos, esses princípios, como que o modelo de inteligência artificial irá analisar tais métodos, né? Então, assim, qual vai ser o método utilizado pelo modelo de inteligência artificial? E o que faz ela escolher um e não o outro? Qual critério adotado? Vai ser alternativo? Uma vez utiliza um certo método, depois utiliza outro. Sendo que vai ter que ser o ser humano analisar o caso concreto e verificar qual o melhor princípio ou método aplicável naquela situação. Então, esse é o segundo limite. O terceiro limite é o seguinte: a inteligência artificial, ela não resolve casos difíceis. E o que são esses casos difíceis? São os problemas jurídicos cuja solução depende da apreciação de princípios morais ou de valores, né, sociais e valores constitucionais contrapostos entre si. Então, é necessário realizar nesses casos, os casos difíceis, a ponderação. Então, como que uma inteligência artificial vai ponderar um bem jurídico? E no julgamento, a liberdade vezes propriedade, direito à vida, né? Em demandas complexas e com grande repercussão, por exemplo, ações coletivas, ação civil pública, processo estrutural, quando versar sobre desastres ambientais, ou processo de natureza econômica ou de alta relevância, lides fundiárias, como que vai ser solucionado isso? Tem que ser o ser humano, analisar toda a complexidade que permeia a causa. O quarto limite, né, ao uso dos modelos de inteligência artificial nos processos é que tais instrumentos não podem intermediar a atividade autocompositiva e heterocompositiva na solução de conflitos. Ou seja, como que os modelos de inteligência artificial vão realizar, exemplo, a negociação, mediação, conciliação, arbitragem, né? Então, seja o ato autocompositivo, realizado pelas próprias partes, o heterocompositivo, realizado por um terceiro, não vai ser um modelo de inteligência artificial que vai cumprir esse papel, né? Então, visto que tais métodos são realizados por pessoas físicas capacitadas para utilizar as técnicas de composição de conflitos, né?
E o quinto e último limite aos modelos de inteligência artificial nos processos é um motivo muito simples. Os modelos de inteligência artificial não possuem competência legal para julgar processo, porque quem julga é o juiz. A autoridade competente é o juiz, não é uma máquina, não é uma lógica computacional. Porque o processo, para ele ser existente e válido juridicamente, ele tem que atender a certos pressupostos, né? Se ele não atender a esses pressupostos, o ato é inexistente. Por quê? Porque somente o juiz, aquela autoridade, vai poder proferir aquela decisão, que se manifesta através das decisões interlocutórias, as sentenças, os acórdãos, né? Então, dentre esses pressupostos processuais, um deles é a existência do aspecto subjetivo, que é o órgão jurisdicional investido do poder do Estado, que se manifesta através do juiz. Então, não é qualquer pessoa que pode proferir uma decisão jurisdicional. Então, nesse sentido, a inteligência artificial, ela não possui competência legal para julgar processos, visto que somente o juiz, a pessoa física, é o órgão jurisdicional competente para apreciar o feito, né? Sendo o pressuposto de existência. Então, o juiz não pode delegar o julgamento de um processo para uma máquina. Quem tem que julgar é o juiz. Caso seja uma máquina, o ato é inexistente, porque não foi proferido, o ato decisório não foi proferido pela autoridade competente, que é o juiz, então, consequentemente, é inexistente, é inválido e não tem um condão de solucionar a lide, né? Então, de maneira resumida, são esses os limites, né, que vislumbro da utilização dos modelos de inteligência artificial nos processos, né? E fico muito agradecido pela oportunidade que me foi dada. Muito obrigado a todos. Ok, muito bem, Carlos Eduardo, parabéns pela apresentação. Eu vou passar a palavra agora à representante do Iberojur, Giovana, que vai fazer alguns esclarecimentos sobre o certificado. Obrigada, professora. O certificado para todos os alunos da Unicristos é gratuito, era só preencher o formulário de participação. Quem não preencheu esse formulário não precisa se preocupar. Basta enviar apenas um e-mail. Um e-mail vale para os 2 dias de evento. Nesse e-mail deve conter o nome completo, igual a pessoa quer no certificado, e enviar para eventos@iberojur.com. Nós vamos mandar todos os certificados daqui 30 dias. Antes, geralmente, nós não conseguimos enviar devido ao número de inscritos. Então, quem puder divulgar essa informação no grupo da faculdade, algumas pessoas falaram que receberam o programa através do grupo da faculdade e não do formulário, eu peço, por favor, que avisem os colegas. Enviar apenas um e-mail para o eventos@iberojur.com com o nome completo. Obrigada, professora. Ok, Giovana. Então, vamos passar a palavra à última apresentação, Alexandra Sanzillo. Good afternoon, everyone. Thank you for having me here. My name is Alexandra Sanzillo, and I'm a student of University of Warsaw. And today, I would like to tell you about some aspects of Polish legal regulations concerning the claim for compensation for unauthorized use. Okay, thank you. Use of a thing. I would like to focus particularly on its relationship with the vindication claim and most importantly on why this claim should be regarded as independent legal remedy rather than merely an accessory to vindication. So the claim for compensation for unauthorized use of the thing is widely used in practice. We can see it in lease, tenancy, servitudes, and also adverse possession, also known as user caption. It complements the vindication claim, but it's not dependent on it. The claim arises when the prerequisites for vindication are met, but from the moment it gains an independent legal existence, it is not accessory in nature. As for practical consequences, it can be pursued independently, it can be assigned, it does not automatically expire with the loss of ownership. In this presentation, I will show what this independence consists and why it is so significant in legal transactions. Articles 224
and 225 of the Civil Code, obviously Polish Civil Code, are instruments complementary to the vindication and negatory claims. Vindication is fundamentally about restoration of control over the thing. It serves purely restitutive purpose. It does not include settlements for the period of unlawful possession. The claim for compensation serves a compensatory function, so a different function, because it compensates the owner for the loss of the opportunity to use the thing. It is applied not only in the absence of a contract, but also after the termination of a legal relationship. For example, we have unauthorized use after termination of a lease. It constitutes continues as independent settlement mechanism, separate from unjust enrichment and damages. It has some shared prerequisites with vindication, as I said, 3 of them: existence of the ownership, actual control of another's thing, and what's most important, lack of an effective legal title. But the fundamental difference is in subjective perspective, because vindication is objective in nature, while the claim for compensation requires additional subjective prerequisites, so good or bad faith, and does not, so to speak, follow the thing. The vindication claim expires when the defendant loses possession, whereas the claim for compensation persists against a specific entity for the period of its control. And by proving the possessor's bad faith, the owner obtains an auxiliary claim without needing to resort to general provisions on obligations. The law differentiates the situation of possessor based on good and bad faith, as I said. First thing, possessor in bad faith has obligation to pay compensation from the very beginning of possession for the period during which he is in control of the thing, regardless of vindication lawsuit. On the other hand, possessor in good faith, as a rule, does not pay compensation. This obligation arises only from the moment he learns of the action brought against him for the release of the thing, which was settled by legislator in the separate article, which shows its distinction from re vindicatio. As I said, the most important thing for the possessor in good faith is the moment of learning about the lawsuit. Most often the service of the claim, but any reliable earlier information is decisive as it was settled in the doctrine. The independence is already very visible here. Against a possessor in bad faith, the claim exists even without vindication, whereas against a possessor in a good faith, vindication merely acts as a trigger, as an event that triggers the obligation, but it does not create it from the scratch. The vindication claim and the claim for compensation share a common source, infringement of ownership, but after arising, their legal paths diverge. Vindication is inseparably linked to ownership. It cannot be transferred without the thing, and it does not exist after the extinguishment of ownership. The claim for compensation is of an obligatory nature, though it's based in property law. It acts inter partes, it can be independently assigned, and does not automatically pass to the acquirer of the thing. Satisfaction of vindication claim does not extinguish the auxiliary claims, and vice versa. Each has its own subject matter and legal regime. They are connected only by functional link. Both claims' purpose is protection of ownership whilst being diverted in the nature. As I said, vindication claim is proprietary and compensation claim is obligatory. It does not require damage or enrichment. It is a special basis for settlement. It is lex specialis to provisions on unjust enrichment and tort liability. As for practical consequences to it, we have possibility of assignment of the claim without transferring ownership of the thing. After the release of the thing, the previous owner retains standing for the period of his own control.
And thirdly, the parties may regulate settlements differently because it has this positive nature, though there are some voices that it's jus cogens, but it's not widely, let's say, appreciated. It is the obligatory character that determines all the further consequences I will discuss, because we have active and passive standing, where we clearly can see the difference, because in active standing, in vindication, only the current owner exclusively can trigger the claim, while in compensation, anyone who was the owner during the period of unauthorized possession, and they can only claim for, so to speak, their period. And after the sale, the transferent retains standing unless he assigned the claim. In passive standing, in vindication, it is the current possessor, including a dependent possessor. In compensation, the specific possessor, and only for the period of his own control. When possessors change, each is liable for themselves. And we have quite interesting aspect as for co-ownership, because contrary to some views, the claim for compensation is not a preservative act, because it is not about preserving the law to the thing, and it's merely about collecting a debt. And so each co-owner can only claim the portion corresponding to their share. And consequences of the loss of the ownership, we have transfer and adverse possession. As for transfer of the thing, the claim arose while the transferor was still the owner. The mere act of transfer does not deprive him of standing. The receivable is not attached to the thing. For it to pass to the acquirer, a separate assignment is necessary. Though there is an opposing view that there is automatic loss of the standing, but it contradicts to the independence of the claim. And there is a very important aspect, the second bullet point, adverse possession, because until recently it was believed that the loss of the ownership through adverse possession nullifies ancillary claims. But there was a breakthrough resolution of panel of 7 judges of the Supreme Court, and it basically said that the former owner can claim compensation for the period before adverse possession. And this is a direct confirmation of the thesis on the independent obligatory nature of the claim, because the claim for compensation arises independently from the ownership right and therefore may survive the loss of the ownership, though adverse possession, provided that it occurred before adverse possession took effect. And lastly, last but not least, we have practical aspects. So the amount, maturity, and limitation. As for amount, you basically take into consideration market rates for rent and lease. It's objective and it's regardless of possessor's actual profit or the owner's losses. And obviously, if there are some difficulties to how to prove it, the court may estimate it. And as for maturity, there are disputes in jurisprudence whether from the moment of acquiring possession in bad faith or only after a demand. And the prevailing view is that a demand is necessary as it is not a periodic performance. As for limitation, it is different from vindication, which is not subject to limitation for immovable property. But we can see that we have two aspects: before return of the thing and after the return of the thing. And as for the first aspect, there is just general limitation period running from maturity, and this is basically 6 years. Of if you're an entrepreneur, there is a 3-year period, and after the return of the thing, there's a special 1 year limitation period, but not longer than the general one. And here is too, independence is evident. Auxiliary claims are subject to limitation, while vindication is not always.
And finally, the claim for compensation for unauthorized use of a thing is a distinct obligatory means of protecting ownership, not merely an addition to vindication. Its independence is manifested in a few things, as I mentioned: the possibility of independent pursuit and transferred, independence from the current owner, survival of the loss of ownership, a separate limitation regime. The most importantly, the former owner can effectively claim compensation after the possessor has acquired the immovable property but by adverse possession. So Articles 224 and 225 of the Civil Code create a comprehensive independent settlement mechanism that deserves separate treatment in legal practice, and this is evident in many aspects of nature of this claim, as I said. Thank you very much. Thank you, Alexandra, for the splendid explanation, speaker. We are very happy hearing you. Nós gostaríamos agora de agradecer a todos os que estiveram presentes neste painel, parabenizando a todos pelas pesquisas, incentivando a todos, para aqueles que ainda não finalizaram o artigo, que o façam, para cada um de nós podermos dar um tijolinho no edifício da ciência jurídica. Nós temos alguns minutinhos ainda neste painel, e para isso nós vamos abrir agora para debates. O pessoal que está online também, se tiver alguma questão, basta abrir o seu microfone, se identificar e informar a quem será dirigida a pergunta. Enquanto vocês vão se organizando, eu gostaria de fazer alguns breves comentários sobre algumas questões. Eu não sei se a Mariana Almeida ainda está aí presente. A palestra dela, que foi a primeira palestra nesse painel, casa exatamente com a minha fala no painel anterior. Eu tratei justamente da questão dos institutos clássicos do direito internacional privado, como a territorialidade, frente aos avanços e à mudança do substrato social, especificamente a revolução tecnológica, e eu usei como pano de fundo para analisar o direito internacional privado, como ele consegue se reinventar e o que exatamente ele faz com os institutos clássicos. Utilizei a Convenção da Apostila da Haia, e é um excelente exemplo, porque foi uma forma que a gente vê no direito internacional privado, um exemplo muito feliz, que o direito internacional privado conseguiu reinterpretar os seus institutos clássicos e adequar uma convenção de 1961, prevista para documentos físicos, sem precisar alterar uma única vírgula do texto dessa convenção. E, coincidentemente, esse tema da harmonização do direito europeu, a passagem do direito internacional privado clássico, que continua existindo no meu entendimento, para o direito internacional privado, foi justamente o tema da minha tese de doutorado, que eu defendi na Faculdade de Direito do Lago São Francisco, na USP, e eu tive a oportunidade de escrever essa tese na Universidade de Granada. Eu trato justamente, e isso foi em 2003, o momento no qual a harmonização do direito europeu não estava tão evoluída quanto hoje, e eu analiso justamente a diferença entre os institutos da unificação, da harmonização, como fazer esse procedimento, é justamente o meu tema. Todas as palestras foram extremamente instigantes, que suscitou no auditório vontade de ler os trabalhos de vocês. Gostaria de fazer um breve comentário sobre a pesquisa, sobre a orientação da professora com quem tenho o prazer de dividir a moderação desta mesa, a Nayana e a Crisley, que evidencia uma linha de pesquisa muito forte e consolidada na questão da proteção da mulher. E vou passar agora a palavra para a professora Renata, para as considerações finais e para abrir os debates. Pronto, então agradecer também, né, a apresentação de todos os autores nessa tarde tão
exitosa. E também eu teria considerações a fazer no trabalho do Eduardo, Carlos Eduardo, né? Gostei muito, Carlos Eduardo, que você fez essas ponderações acerca da interpretação, né, do papel da inteligência artificial, de substituir ou não, né, o magistrado, o juiz, no momento das decisões, no momento que ele vai prolatar a sentença. E sempre eu costumo fazer exatamente o que o Carlos Eduardo defende no artigo dele. Eu gosto muito de levantar essas ponderações com os meus alunos, no sentido de que há limitações, né? A máquina, a inteligência artificial, ela tem limitações que o ser humano, a essência do homem, né? No momento que ele está prolatando, que ele está decidindo, que ele está realizando a interpretação, que só mesmo o ser humano tem condições de fazer. Como o Carlos Eduardo mesmo ponderou a questão da ponderação, né? É necessário os casos difíceis, a análise dos casos difíceis, o choque, a colisão de princípios, e que é necessário ser feita uma certa ponderação, que isso o ser humano, o magistrado, é que vai ponderar, vai verificar os prós e os contras, fazer toda essa subjetividade própria do homem. E que a máquina tem toda essa dificuldade, assim, não tem a mínima condição. Né? Então, há toda essa limitação que ele traz no trabalho dele e que a gente fala isso em sala de aula, justamente que é o papel da hermenêutica, né? A análise dos princípios, de ponderar, de fazer todo um sopesamento em si. Né? Então, achei muito interessante essa pesquisa, né, que ele aborda aí no tema do trabalho dele. E se você, Carlos Eduardo, quiser fazer um fechamento, e também eu deixo aqui aberto, caso alguém queira fazer algum questionamento, alguma pergunta, algum dos autores, fiquem à vontade. Olá, só gostaria de agradecer pela observação, né? Que é bom que nós partilhamos das mesmas ideias, né? Do reconhecimento dessas limitações. Eu fico muito agradecido mesmo. E também, para mim é uma honra poder publicar, né, no Iberoju, né, como capítulo de livro, que é uma forma de publicizar essas ideias e ter uma dimensão, né, aos leitores. Ok, então, se tem mais alguém que quer fazer algum questionamento, alguma pergunta? Se não, nós teremos que fazer o encerramento por conta do tempo mesmo, que a gente tem até as 18 horas para encerrar esse painel de relações privadas, sociedade e desenvolvimento aqui do Iberoju. Giovana, tem alguma consideração? Não, professora. Então, pronto, né? Então, agradecer a presença de todos, mais uma vez, certo? No 9º Encontro Ibero-Americano de Direito e Desenvolvimento, Iberoju, juntamente aqui com a Unicristos. É um prazer tê-los aqui conosco e continuamos com a nossa programação agora no período da noite. Muito obrigada e até breve. Muito obrigada. Muito obrigado.